Gente boa, boa tarde, né? Essa tarde quente, calorenta, seca, mas com muita força, muita alegria, muita determinação. Estou aqui com a Malu. Tudo bem, Malu? Tudo bom, Arnaldo? Está quente, mas é o calor humano, Arnaldo. Isso. A Malu, uma companheira aí tem uma leitura, uma conversa com centenas, milhares de pessoas, com as redes dela, com a comunicação dela. Fiz questão que ela participasse aqui hoje, nessa conversa com o Zé Disseu, nosso querido Zé Disseu. Estamos aguardando aqui a presença do cara. Eu vou ligando aqui para ele, ver se ele se liga no... Como é que fala aquela expressão? Se liga onde? Se liga no... Enfim. Não sei. Vamos esperar o Zé, né? Vamos esperar o Zé chegar, e a gente está muito feliz com a recuperação do Zé, muito feliz com o Zé. Malu, enquanto o Zé não chega, conta aí para o pessoal. Todo mundo te conhece, né? Mas às vezes tem gente que me acompanha que ainda não segue suas redes. Né? Sei que você veio de São Paulo, já está aqui há quanto tempo, Malu? Já estou aqui há uns 25 anos, Arnaldo. Assim, eu já sou parte da cidade, não tem mais como. Como artista também, faço parte desse cenário cultural da cidade, aonde você está muito inserido, né? E eu estou aqui como amiga tua também, pela tua batalha, porque você, como vereador de Belo Horizonte, sempre manteve o seu gabinete aberto para a cultura, para a arte, para a juventude, para os agitadores culturais da cidade, sempre para a alegria, para o fazer, para o realizar, para os sonhos, né? E eu topo muito, assim, a construção de uma Belo Horizonte capital das artes, capital nacional da cultura e da arte. E nós vamos trabalhar isso junto, Arnaldo. Opa! Eu fico muito feliz, Malu. Caminhar com você já é bom, né? Justamente porque eu falei, né? Como você tem esse contato com tanta gente, você consegue perceber um pouco o que vai na alma e na mente das pessoas, assim. Então, é legal demais. A minha rede, Arnaldo, ela começa a ser formada com o meu trabalho artístico. Aí eu devia ter, eu acho que uns 5 mil seguidores. Quando eu começo a falar de política, eu ganho 30 mil. Então, assim, mas a gente vai falar de política, a gente vai perder seguidores, a gente vai perder... vai levar porrada, né? Levo porrada pra caramba. Eu acho que você assiste até algumas brigas, né? Mas também apanham muito, e apanham com a verdade, Arnaldo, apanham com a verdade. Uma coisa que a gente estava falando antes de entrar no ar. Eu acho que todo mundo quer ser feliz, né, Arnaldo? Quer ser feliz, quer ter dignidade. A gente só não sabe como. Então, vamos ouvir quem tem um caminho? A gente se apresenta, né? Vai construindo junto, né, esse caminho que leva ali, né, para aquele lugar, né? Exato. E a gente sabe quem tem o caminho, poxa, né? A gente sabe quem tem os projetos, né? Chegou um projeto lindo aí que a gente vai falar, inclusive lá no meu Gabinete da Verdade, quinta-feira, a gente vai falar sobre o plano de reconstrução do Brasil. Vamos falar sobre isso, vamos falar da gente. Que o lançamento desse projeto foi muito importante, né? Sim, porque é o momento que todo mundo espera uma resposta, né, Arnaldo? Isso. Não, e mais legal, assim, que não é um programa, não é um projeto do meu partido, do PT, né? O Lula fala isso muito claro, né? Então, é um projeto de reconstrução do país, com todo mundo que quer um país mais justo, mais democrático. Exatamente. E nós queremos fazer parte disso, Arnaldo. Me empresta o meu telefone aí. Deixa eu tentar ligar para o Zé aqui. Liga para o Zé aí. Ligar para Zé Disseu em WhatsApp.
ligando para Zé Dirceu em WhatsApp. Pronto. Oi, agora estou ouvindo. Eu não consegui falar com o Zé, não. Eu fiquei preocupado, bicho, porque o cara é sempre pontual comigo, assim. Mas, Arnaldo, a gente tá dependendo de tecnologia, a gente está dependendo de rede, a gente está dependendo de tanta coisa hoje em dia, não só da nossa vontade. Vamos manter aí, vai falando aí até que a gente consiga... Ô, Jorge. Ô, Jorge. Jorge. Que isso? Não está, não saiu. Eu não estou conseguindo falar. Mas, Arnaldo, conta aí para mim essa história. Hoje é o primeiro dia de campanha, né? Estou vendo a galera toda na minha timeline, estou feliz que tem um bando de mulher. Hoje, pois é, Malu. Hoje é o primeiro dia, né? Teve aí para trás uma preparação, esse negócio de burocracia, de registro, de abrir conta, não podia pedir voto, não podia mostrar o meu número, né, como candidato. A gente só falava que era pré-candidato, né? Sim. Então, algumas finesses aí, né? E hoje... Pode perguntar. Não, é que o povo está muito, muito sem essa informação, Arnaldo, assim, quando começa hoje, quando que termina a campanha, quando que serão as eleições, todo mundo está sem saber o que vai acontecer. Então, assim, esse pessoal que te acompanha é muito bem informado, mas começa hoje, assim, aí eu posso falar meu número para todo mundo. Todo mundo que está me ouvindo e se quiser me acompanhar, e se puder, eu vou ficar feliz, já pode pedir voto 13670, que é o meu número. Esse é meu número há muito tempo. Eu até fiz a musiquinha, Malu, que é assim: para vereador, o que eu quero, Arnaldo Godoy 13670. Para vereador, o que eu quero, é o Godoy 13670. É isso? É isso. Aí, tá vendo? Fácil de guardar, né? Fácil, é marchinha já está preparando. E aí, então já pode distribuir papel com número, pedindo voto, no rádio e na televisão. Começa dia 9 de outubro, vai até o dia 12. Já pode fazer comício, carreata. Só que nessa pandemia vai ser muito diferente, né? Assim, esse negócio de distribuição de papel, fazer ajuntamento. Eu
não vou, o mínimo possível, né, de encontros, assim, porque sabe, são 142 mil mortes. Sim. Isso não é brincadeira, né? Isso é uma tragédia humana, não podemos brincar com isso. Na Europa, está havendo um recrudescimento da crise. Arnaldo, o Zé entrou agora. O Zé entrou? Acabou de entrar, a carinha boa dele está aí já. José de Camarada Arnaldo, desculpe, viu? Você eu estava dormi e dormindo, né, perdi cara? a hora. Dormi e perdi a hora, rapaz. Sabia. Esses caras com essa vida corrida. Ô Zé, mas obrigado aí você comparecer à nossa prosa, viu? Eu fico muito feliz, assim, pela nossa amizade, sim. Ô Zé, nós estamos na sala aqui com a Malu. A Malu Aires é uma artista e é uma comunicadora, tem uma rede de seguidores nas redes sociais e é uma militante da cultura e da política. Eu tive com o Dirceu, Arnaldo, lá no Gabinete da Verdade. Dirceu, uma felicidade estar aqui com você. Que bom que você está bom. Obrigado. Vamos aqui. Diga, Arnaldo. Então, Zé, agradecer a você você sempre, tudo que eu solicito a sua pessoa, você me atende, eu fico muito feliz, muito orgulhoso de ter você na minha lista de amigos. Ô Zé, então hoje está começando a campanha. Bom, são quantas horas, Zé, para a gente marcar um tempo? 17h24. A gente pode ir até que horas, Zé? Até 6? Às 18. Até 6. Pode ser? Eu tenho um compromisso às 19. Pois é. Você tem que descansar aí. Então, hoje é o primeiro dia de campanha. Por que eu chamei o José Dirceu de Oliveira para abrir essa campanha, a minha campanha, né, para vereador aqui em Belo Horizonte? Né? O que Belo Horizonte tem a ver com o Zé Dirceu? Apesar dele ser mineiro lá de Passa Quatro, mas é porque as eleições municipais têm todo um vínculo, uma relação estreita com a conjuntura nacional. Então, eu chamei você, Zé, para ver qual que é a narrativa que nós vamos usar para enfrentar esse momento de retrocesso. Você, com essa leitura, com essa experiência que você tem, com essa militância, enfim, nos ajudar, né? Tanto a mim quanto aos demais vereadores que estamos acompanhando, o Nilmar Miranda, que mandou um abraço para você, nosso candidato a prefeito de Belo Horizonte, com a vice, a Luana, uma jovem negra, viu, Zé? Então, o Nilmar mandou um abraço para você e para você falar sobre isso, Zé. Eu te chamei para isso, para te escutar, você, né, nos ajudar a encontrar um caminho aí. Pode ser? Prazer, Arnaldo. Malu, uma boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando. Para mim é uma alegria, eu tenho uma relação mais do que política, do que de mineirice, de afeto e muito carinho pelo Arnaldo, né? Nós somos parceiros há décadas, eu tenho acompanhado toda a vida dele, não só como vereador, como petista, como intelectual que ele mas principalmente como ser humano, né? A minha identidade com o Arnaldo é uma identidade de pele, né? de afeto, de visão comum, né, da vida e do mundo. Veja bem, essa é uma eleição que Minas Gerais se coloca no centro dela porque a liberdade está em risco, né? Nós somos os mineiros. Eu fui educado pelo meu pai, fui educado... Seu Castorino e Dona Olga. Isso, pelos meus pais, né? Pelo amor à liberdade, né? Por isso que desde jovem
eu lutei contra a ditadura já assim que aconteceu o golpe. Meu pai era da UDN, meu pai apoiou o movimento de 64, vejam bem, meu pai era muito conservador. Meu pai chorou quando o Jânio Quadros renunciou, né? Foi janista. Minha mãe votava no Eduardo Gomes, que era o símbolo da UDN, né? Um militar conservador, católico, né? Que foi um dos 18 do Forte, um sobrevivente. Mas meu pai rompeu assim que a ditadura baixou o ato institucional número 2, que acabou com a eleição para presidente, governador e prefeito de capitais, criou as áreas de segurança nacional, aliás, passar 4 era, né? Porque era instância do mineral, algo completamente ridículo, né? Na verdade, era um pretexto para evitar eleições em áreas estratégicas do ponto de vista econômico, né? Tinha infraestrutura, mas aí puseram no embrulho também as cidades turísticas, nas cidades, instâncias hidrominerais, como se chamava. Mas meu pai rompeu nesse momento com a ditadura e virou um opositor. E a partir daí, sempre votou no MDB, sempre militou na luta contra a ditadura, independente da minha história política depois. Não foi porque eu fui preso, não, porque eu lutei contra a ditadura que meu pai... Mas esse sentimento mineiro, até porque o Juscelino seria eleito presidente em 65. Vamos lembrar que a ditadura perdeu a eleição em 66 no Rio e Minas. Minas já se levantou contra a ditadura. Minas não perdoou a cassação do Getúlio e elegeu Israel Pinheiro governador, apesar de várias impugnações de candidaturas da oposição no Rio e em Minas. Inclusive, não existia domicílio eleitoral e inegibilidade no Brasil. Isso foi uma invenção da ditadura. Não existia. Então, acho que essa questão do autoritarismo do governo Bolsonaro, né, dessa extrema-direita que chegou ao poder, do intervencionismo militar, do militarismo também, que Minas é muito avesso, né? Minas sempre foi civilista, laica, né? Essa questão do fundamentalismo religioso e, principalmente, o ataque às liberdades democráticas e à cultura e à ciência. Como você é um homem da cultura, essa é uma eleição municipal, é verdade, dirão, né, muitos, mas a questão da democracia e da liberdade é a base do municipalismo. O que a ditadura fez? Que o Bolsonaro tanto, né, louva, acabou com o municipalismo, acabou com a autonomia orçamentária financeira das câmaras municipais, né? A pretexto do falso moralismo, né? Acabou com o salário dos vereadores, e assim foi construindo uma centralização política no país avessa ao nosso federalismo, que é diferente do soberanismo, né? Avessa ao nosso federalismo e avessa ao municipalismo, que é muito caro. Então, essa questão da liberdade, da cultura e do municipalismo, né, e principalmente, né, a repactuação da federação e da questão tributária. E Minas é vítima disso. Como o ICMS é cobrado na origem, o ICMS se transformou num imposto muito facilitador, né, da disputa por investimentos através de isenções tributárias, a guerra fiscal, certo? Minas foi muito prejudicada. Então, acho que a questão tributária, a questão de uma reforma tributária que taxe a renda, a propriedade e a riqueza, porque no Brasil se paga imposto sobre bens e serviços que agora estão querendo reformar, mas que não resolve nada. Lógico, é importante você racionalizar, simplificar, acabar com a guerra fiscal, certo? Agora, você não aumentar o imposto de renda no Brasil, não cobrar sobre herança e doações de grandes fortunas, sobre lucros e dividendos, lucros sobre o capital próprio, ou seja, sobre o capital financeiro, você não isentar de imposto de renda até R$4.000 e não cobrar, certo, imposto daqueles que ganham mais, bastaria uma mudança radical no imposto de renda sobre lucros e dividendos, sobre grandes fortunas e herança, você teria recurso suficiente para não só equacionar essa questão do déficit fiscal, né? Porque a grande parte do déficit fiscal vem da Previdência por causa do desemprego, por causa da recessão, por causa da situação que nós estamos vivendo, né?
você vê que nós continuamos com 13 milhões de desempregados. Ainda bem que 13 milhões de trabalhadores voltaram a trabalhar, apesar dos riscos, né? E 8 milhões e meio estão trabalhando em casa. Mas nós temos no Brasil uma população, e Belo Horizonte, a grande Belo Horizonte retrata isso, desempregado, desalentado, na informalidade, na precariedade muito grande. A reforma trabalhista, a terceirização, a reforma previdenciária, o fim do imposto sindical, porque o fim do imposto sindical é outra bandeira moralista, mas veio para quebrar a perna dos sindicatos impossibilitados de defender os trabalhadores. Então, a defesa do trabalhador, de uma melhor distribuição de renda no nosso país, da retomada do crescimento, também é parte dessa campanha eleitoral. Não só a denúncia desse desprezo pela cultura, pela ciência, pelo meio ambiente, essa perigosíssima mistura de Estado e religião, que nós sabemos as consequências no mundo, nas guerras que nós assistimos no mundo, mas principalmente a questão do próprio município de BH, que você tão bem conhece, né? Os municípios e o cidadão, a cidadã, o trabalhador, a trabalhadora, o que eles querem é um transporte melhor, mais barato, porque vejam bem, como é que o trabalhador participa da riqueza que ele cria? A imensa maioria dos brasileiros, a absoluta maioria dos brasileiros, é composta de trabalhadores. Como é que ele participa? Pelo salário. Ora, se você precariza o salário, acaba com a carteira de trabalho, acaba com os direitos trabalhistas. Se você arrocha o salário como você está arrochado, vai cair na participação do trabalho na renda nacional. Isso cria um subconsumo e cria um círculo vicioso que não há consumo, porque as classes altas já estão com todos os seus bens adquiridos, então elas começam a tesourar, poupar e especular. Como o juro no Brasil é maior não, é altamente superior ao juro mundial, que hoje é negativo, é 1,25, 0,25. No Brasil, os títulos públicos ainda continuam pagando 8%, 9% de juro, isso significa gastar 300, 400 bilhões por ano, que resolve o problema da Previdência e do déficit. É a metade do que vai dar de déficit o ano que vem, de 861 bilhões, com todo o custo necessário e mais do que bem empregado do auxílio na pandemia, né, e dos créditos, subsídios, todos que foram dados. Portanto, essa questão que o trabalhador precisa de transporte, precisa de saneamento, de habitação, para participar na renda nacional, essa é a forma da cultura, do lazer, do acesso à cultura gratuita, pública, da diversão gratuita, pública, do lazer gratuito, público, de transporte, de saneamento, de habitação, que é outra maneira, e principalmente de educação e saúde. Porque se o trabalhador não tem que pagar educação e saúde, se não há subsídio para habitação, se não há subsídio para o transporte, se não há saneamento público, o trabalhador vai ter que pagar. Agora, como que o trabalhador brasileiro pode enfrentar com esse desemprego, com essa precarização? Porque hoje milhões de trabalhadores são superexplorados, não vamos falar só dos entregadores. Então, essa questão da reforma tributária, mais o direito dos trabalhadores de participar mais da riqueza da renda nacional, através da redução radical do juro da reforma tributária, tem que ser debatido. Porque se nós falarmos, não, nós vamos investir mais em transporte, melhores transporte, mais limpo, transporte de massa, vamos evitar a poluição, não. Nós vamos investir mais em saneamento, vamos investir mais... E os recursos, de onde virão imediatamente, principalmente para um estado como Minas Gerais, que se encontra entre o Rio e o Rio Grande do Sul, vamos dizer, o Rio totalmente quebrado, Minas e Rio Grande do Sul numa situação muito precária, né? A situação do governo do Zema, do governo estadual, nós conhecemos já. Na verdade, o Aécio deixou Minas Gerais quebrada e falida. Infelizmente, não sei se isso ficou exposto para a população mineira. Não ficou, não, infelizmente. Não, o Fernando Pimentel assumiu, que agora, às vezes, o ônus é atribuído a ele, né? A direita mesmo. Em Minas, eu tenho visto pela imprensa, e o próprio Zema atribuiu ao Pimentel isso. Então, eu acho que essa é uma campanha também para a juventude, essa é uma campanha para a mulher, né, para o negro, para aqueles que na sociedade lutam por igualdade, lutam por oportunidade, por um espaço.
E como a pandemia revelou as desigualdades, as mazelas do Brasil e revelou a importância do sistema único de saúde, imagina, porque às vezes nós mesmos subestimamos o que é o estado de bem-estar social criado durante 100 anos de luta no Brasil. Isso começou em 1917, a classe trabalhadora começou a se constituir. Porque antes da industrialização, da urbanização da classe trabalhadora, o Brasil era um país de escravos até o final do século XIX. A verdade é essa. O Brasil era, no século XIX, exatamente, o Brasil era um país de escravos, depois virou um país de servos, de servidão, da meia, da parceria, do colonato, do trabalhador rural subexplorado, e do inchaço das cidades com negros, né? Porque a terra sempre foi um monopólio, nunca foi feita uma reforma agrária no Brasil. E a mulher não votava, o negro não votava, o analfabeto não votava. Então o Brasil era uma democracia de 5%, quando não de 3%, 2%. A mulher só votou em 46%. Em 34% ela ganhou o direito, mas o marido precisava permitir. E o analfabeto só ganhou em 88% o direito de votar. Então, você veja como a questão social no Brasil, que sempre foi tratada como questão de polícia, e agora praticamente desapareceu da agenda do governo. Aliás, lembremos do discurso de posse do Bolsonaro, que não existe a palavra desigualdade, distribuição de renda, social, pobreza, miséria. Entendeu? Então, essa é a realidade. Então, você que tem uma experiência já acumulada como vereador, como homem público, principalmente na área da cultura, né? A sua relação com a música, com o cinema, com o teatro, com a arte, com o espaço público. O espaço público é muito importante. O lazer muito nas grandes cidades é uma coisa vital para as famílias, para a juventude, né? Para os idosos, principalmente. Então, meu caro, o que eu desejo para você que conhece Belo Horizonte, porque eu conheço Passa Quatro. Né? Passa Quatro é o centro do Brasil, né? Eu conheço Passa Quatro e conheço muito bem São Paulo. Felizmente, eu sou um dos brasileiros privilegiados pela vida e conheço o Brasil. Agora mesmo eu viajei pelos 22 estados, fui a 22 capitais, só não fui no norte, que começou o período de chuvas e também tinha que ir de avião. Depois comecei a visitar em cada cidade, em cada estado, 5, 10 cidades. Parei por causa da pandemia. Eu estava numa viagem que eu fiz a Bahia, Alagoas, Sergipe, Piauí e Pernambuco. Depois eu ia fazer Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Maranhão e Pará. Eu já tinha feito Minas, algumas cidades. Aliás, eu ia fazer a segunda rodada de Minas quando deu as enchentes em Minas, inundações. Que, aliás, é outro problema grave. Você já observou que quase é rotina na vida das grandes cidades brasileiras e das médias já a questão das inundações e das enchentes. Por que será? Por causa da especulação imobiliária, por causa do avanço sobre as áreas de margens, de lagoas, né, dos rios, por causa da expulsão da população para áreas de risco, né, de morros ou de alagados, por causa da especulação imobiliária, que, aliás, encarece o transporte e todo o custo da infraestrutura, porque você tem que levar energia elétrica, saneamento para 5, 10, 20, 30, 40, 50 quilômetros das cidades, porque não houve planejamento urbano nesses 60 anos últimos no Brasil, desenvolvimento das grandes cidades. Espero que você se reeleja, que eu acho que é mais do que merecido. Desejo uma campanha a você, ao nosso querido amigo Nilmário Miranda, a Luana, né, que finque a bandeira e a estrela do PT na Câmara Municipal e na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu sei que não vai ser uma campanha fácil, não é uma campanha fácil, porque hoje mesmo eu estava escrevendo um texto, porque o Ricardo Couto escreveu um texto, Maria Hermínia Tavares escreveu outro, cobrando de nós, no fundo, uma frente democrática, que nós não devíamos ter como perspectiva uma candidatura própria em 22. Né? O Couto muito, assim, mais do que preocupado, né? Angustiado com a situação do Brasil, chamando a atenção para que as esquerdas não se uniram nos municípios,
e principalmente destacando as profundas mudanças que o Brasil passou no mundo do trabalho, né? Porque o Brasil de 22 não será, e não terá muito pouco a ver com o Brasil de 2002, quando o Lula assumiu. É lógico que a classe trabalhadora com automação, robotização, e agora com a inteligência artificial, com 4.0, e agora até com tudo que nós estamos assistindo de desmonte, né, dos direitos dos trabalhadores, terceirização, que eu já falei, reforma trabalhista, previdência, fim do imposto sindical, os sindicatos estão sob um grande desafio, como os partidos políticos de esquerda também. Agora, se nós olharmos o que foi submetido o PT de 13 a 18, qual partido no mundo suportaria e depois teria 32 milhões de votos no primeiro turno e 45 no segundo? Lembrando que o Lula, nas pesquisas no final de 17, venceria as eleições no primeiro turno e provavelmente venceria se fosse candidato, que um processo ilegal, sumário e político o impediu, como um golpe parlamentar, verdade, impediu que a Dilma continuasse seu mandato. Então, nós fomos submetidos, através da Lava Jato, né, e da guerra mediática contra nós, a um processo, né, de linchamento de um partido político público jamais visto. Praticamente era para o PT ter desaparecido, mas nós sobrevivemos. Então, lógico que nós temos que cometer muitos erros. A nossa ausência nos bairros, no território, nas lutas, na vida da população, o atraso nosso em entender a importância das redes. Agora, não foi isso que nos derrotou. Quem nos derrotou foi o golpe parlamentar, foi a Lava Jato e o processo contra o Lula. Quem nos derrotou foi a aliança entre o capital financeiro, as elites inclusivas que se dizem democráticas para dar o golpe, que agora resulta num governo militar, fundamentalista religioso, obscurantista, autoritário. Essa aliança que teve cobertura da grande mídia, foi importantíssima, e a cumplicidade do judiciário. Esse é o principal elemento para a derrota das esquerdas no Brasil. Não foram nossos erros no governo, na política econômica, e muito menos foi a corrupção, porque agora se tem como natural que um presidente da República tenha seus filhos todos envolvidos em denúncias, investigações, o Laranjal já ficou para trás, as rachadinhas vão ficando, a fake news, o financiamento ilegal, os 89 mil da Michele. Não. A questão do Queiroz, das milícias, o assassinato da Marielle do antes, sem falar no crime de responsabilidade dos ataques da democracia ao Supremo. Então, nós temos, evidentemente, que reconhecer que somos uma derrota, que nós estamos vivendo um outro período histórico, um outro ciclo histórico. Nós temos que mudar e mudar muito, fazer uma releitura do Brasil e do mundo, mas nós, o PT, as esquerdas, representamos uma força política social, eleitoral, cultural, capaz de ser alternativa de governo e poder nesse país. Não é verdade que, porque o Bolsonaro subiu nas pesquisas agora por causa do auxílio emergencial ou por causa do momento conjuntural. Vamos lembrar do milagre econômico, nome eu deixo, do Brasil para frente. Parecia que a esquerda estava liquidada. Depois do AI-5 e da repressão e do terror do governo Médici, em 74 o povo derrotou a Arena nas urnas e derrotou em 78. Se não fosse o colégio eleitoral, elegia o presidente da República, o MDB, no colégio eleitoral. E nunca mais ganhou eleição. Nunca mais. Eles nunca mais vieram ganhar com o Collor, que é outra farsa igual ao Jânio, que iam acabar com a corrupção. Vocês lembram? Sim. A corrupção levou à derrota Exato. do Getúlio, o Juscelino era corrupto, a bandeira do golpe militar é contra a corrupção e subversão, né, que seria o comunismo. Primeiro era a corrupção. Nunca houve tanta corrupção como na ditadura. E todo mundo sabe quem era o Jânio Quadros e como é que foi o governo do Collor. Agora é a mesma tática. Portanto, nós temos que lembrar que houve um plano cruzado, houve um plano Collor, houve momentos que a esquerda caiu na defensiva. E também houve o governo Fernando Henrique, 8 anos. Que nós lutamos incessantemente, mas o nosso povo lutou depois do golpe de 64, em 65, 66, 68. Primeiro os estudantes, depois as classes médias, depois os trabalhadores, até que veio o AI-5.
lutou para a reconstrução da UNE em 75, 76, a luta contra a carestia, as grandes greves operárias, a luta pela anistia. E depois que o povo votou no PTB, de 46 a 64, no MDB, de 74 a 89, o povo escolheu o PT para representá-lo. E elegeu 4 vezes o governo nosso. Então, nós não vamos perder o norte, certo? E perder as esperanças, porque o Bolsonaro está melhor nas pesquisas, porque nós sabemos o porquê disso. Todo mundo sabe que a direita, mesmo sabendo o risco do autoritarismo, do obscurantismo, o que está acontecendo na Amazônia, o que aconteceu na pandemia, por interesses e dos seus privilégios e da política do Guedes, manteve o Bolsonaro no governo, né? Ele acabou se sentando com o Centrão, cessou os ataques ao Supremo e está governando o Brasil. Apesar que em qualquer outro país ele teria sofrido um processo por crime de responsabilidade e teria sofrido impeachment. Então, meu caro, a minha mensagem é essa. Deixa eu pôr o carregador aqui. A bateria minha está meia fraca aqui. Vamos lá, desculpa. Zé, como sempre, você faz um apanhado. Eu estava conversando com a Malu antes de você entrar, e sobre o plano de reconstrução do país, né, que o Lula lançou. A gente estava comentando, a Malu comentando, que não é um plano de reconstrução do PT, né? Eu acho que isso ficou muito legal. E aquele depoimento, aquele pronunciamento que ele fez no dia 7 também foi muito incisivo, assim, muito contundente. Não sei se a Malu quer fazer alguma... Quer, Malu, fazer alguma pergunta para o Zé, para ele encerrar? Sim, não, Zé, a gente estava conversando sobre a importância mesmo das eleições, como é importante, e como é importante a gente conseguir, a partir das eleições, ouvir a voz popular, porque a voz grita, ela quer liberdade. Né? Eu acho que até Lula sabia disso, querendo ser candidato, ele iria vencer o golpe nas urnas, ele iria vencer a Lava Jato nas urnas. As urnas, a gente gosta de urna, tá? A gente gosta de votar. Eu acho que a luta toda que foi travada ali em 60, 70, que vocês travaram, que a tua juventude travou para nós poder ter o primeiro voto, a primeira vez entrar numa zona eleitoral, votar, escolher seus candidatos. É uma luta que a gente aplaude até hoje, minha geração aplaude até hoje, porque sem voto a gente não consegue construir junto. Então, eu acho que é muito importante que a gente deixe essa mensagem para todo mundo, para o eleitorado, de vamos lá, vamos fazer, vamos usar as urnas como a nossa voz de protesto e de vitória. Mas então, Zé, o plano de reconstrução, o que você acha deles? Você acha que Eu gostei. Sim. Há uma tentativa muito forte, através das fundações, de unificar propostas com PDT, PSB, PSOL, Rede, Partido Verde, né? Unidade Popular, PCdoB, certo? E há também um esforço grande, apesar que essa é uma eleição sem coligação proporcional, com a cláusula de barreira, que acaba exigindo de todos os partidos. Não houve só falta de alianças e de frentes nas capitais entre os partidos de esquerda, também não houve entre os partidos de direita também. Basta ver que em São Paulo são vários os candidatos que estão disputando a prefeitura no campo da centro-direita, né? Nós não podemos pôr o Bruno Covas e o Dória na centro-esquerda. E mesmo o Márcio França é um candidato mais de centro, a própria vamos dizer assim, o próprio lançar de olhar que ele fez para o Bolsonaro, entendeu? Mostra isso. E se nós olharmos outras capitais como Porto Alegre ou Rio de Janeiro, o Crivella vai disputar com o Paes, certo? E assim sucessivamente. Então, há muita também... Tem 16 candidatos, Não, há muita luta política também em torno
da não unidade das forças de esquerda, entendeu? Nós fizemos um esforço, tanto é que nós, em Florianópolis, né, em Porto Alegre, em Manaus, em Belém, nós compusemos com o PCdoB, com o PSOL, fizemos um esforço para apoiar o Ricardo Coutinho, certo? Lá em João Pessoa, certo? Como nós fizemos um esforço para ter o apoio do PSB em Natal, e também trabalhamos para apoiar o Capiberibe, que acabou não acontecendo no Amapá. É uma questão conjuntural e momentânea. Há divergências no campo da esquerda, elas existem. Políticas, natural, porque nós somos partidos, não seríamos um partido só. O Partido Trabalhista, que vem do PTB, da origem trabalhista, getulista, tem uma história, né? O PSB, que vem de uma costela da UDN, a costela de esquerda progressista, que era uma frente contra a ditadura no Estado Novo, né? Como o MDB foi depois na ditadura militar, também tem sua história, suas lideranças históricas, sua cultura. O PSOL, que na prática é uma dissidência do PT, mas hoje já não é mais, porque o Freixo não tinha nada a ver com isso, nem o Bolo, já tem uma nova geração, nem o Juliano, que é o presidente, nem as deputadas que nós conhecemos, elas têm uma outra história, das lutas já do PSOL, da Constituição do PSOL, mas o PSOL deixou uma postura antipetista, uma postura lavajatista, vamos dizer assim, uma postura de unidade, de frente contra o bolsonarismo, de procurar construir um programa comum, né? E nós temos uma relação histórica com o PCdoB. Evidente que a circunstância, o momento, a divergência, a disputa também é natural. Esses partidos têm que sobreviver à cláusula de barreira, sobreviver ao momento que nós estamos vivendo grave no país. Nós temos que compreender isso também. Então, acho que há um esforço. E o plano de reconstrução é uma proposta, como o Ciro também publicou, certo? Uma proposta para o Brasil, um projeto nacional, que, aliás, está em livro, inclusive. Eu estava lendo essa proposta dele, e provavelmente o PSB e o PCdoB também apresentarão, e o PSOL, né? Mas o esforço é que no segundo turno todos estejamos juntos na luta contra o bolsonarismo e também para conquistar prefeituras e realizar aquilo que nós defendemos para reconquistar a confiança. Porque vamos lembrar que o Adhemar de Barros, né, para falar de dois paulistas, aliás, eu vou falar, né? O Maluf também já avançou no eleitorado popular das periferias de São Paulo. Ou o Jânio Collor ganharam a eleição tendo voto na classe trabalhadora. Isso é uma disputa política, social, cultural, tá? O Bolsonaro, nesse momento, ele avança em alguns setores populares, mas nós somos uma força política determinante. Eu vou repetir, 32 milhões de votos no primeiro turno, depois de tudo que aconteceu, e a votação que nós obtivemos estamos mantendo no Nordeste, porque a avaliação dos nossos governadores no Nordeste é excelente. O Nordeste, na verdade, do Amapá até a Bahia, são governos progressistas, com suas nuances, né? 2 do PMDB, 1 do PDT, que é Amapá, entendeu? 1 do PCdoB, que é o Maranhão, 1 do PSB, que é Pernambuco, certo? 4 do PT, que é Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia. E Alagoas e Sergipe. Inclusive, nós participamos do governo de Sergipe, Paraíba e Sergipe, e da Paraíba. Essa é uma realidade também política, a força que nós temos no Nordeste e a força que nós continuamos tendo, porque o PT é um partido de uma militância extraordinária. E milhares, centenas de milhares de petistas atuam em organizações populares, em movimentos, em ONGs, movimentos culturais, saúde, educação, transporte, no professorado, no sindicalismo. Tudo isso é que o Bolsonaro tentou e tenta destruir, estigmatizar. Nós temos que resgatar isso e temos que mudar, porque se mudou o Brasil, mudou o mundo, nós temos que fazer uma releitura e mudar também, que eu já disse e quero repetir. Mas, meu caro, para mim já está de bom tamanho por causa aqui do meu horário e também do meu cansaço, viu? Que eu vou ficando, eu vou ficando cansado. Vamos lembrar que há 3 semanas atrás eu fiz uma cirurgia, né? Eu estou aqui, se o meu médico perceber que eu voltei a fazer live, eu vou levar um puxão de orelhas. Mas fiz por causa de você. Eu fiz 2 lives. Fiz 2 lives. Uma sobre Cuba, com o Gustavo Conde e com a Marília Guimarães, porque era Cuba e porque a Marília é minha, desde sempre.
Por causa de você, por causa das Minas Gerais e do Nilmário, da Luana, do PT de Belo Horizonte, viu? Quero mandar um abraço a todos e todas aí, todos meus amigos e amigas. Eu sou muito bem recebido. Eu estou viciado em ficar hospedado na casa do Arnaldo, e também da Cida Jesus, e ficar comendo comida mineira e tomando cachaça mineira. Agora a cachaça eu não vou poder mais. E a comida só sem gordura, viu? Mas eu tenho... O Tancredo Neves me contava, o Edevaldo Alves, que foi deputado federal, foi secretário das Finanças do PITA, e foi proprietário da FMU-FIAN. Ele dizia que quem não reconhece as suas raízes, não volta às suas raízes, não tem mais ligação com a sua cidade que nasceu, não merece confiança. Falava isso, que não merecia confiança, tomar cuidado. Essa pessoa não pode ser uma pessoa certa, pessoa certa, entendeu? A pessoa fala, não, nunca mais vi minha cidade, nunca mais soube lá, nunca mais voltei lá, ele ficava irritado com isso. Então, eu continuo mineiríssimo, apesar que cheguei em São Paulo em 61, com 15 anos, 14 anos de idade, ainda ia fazer 15, e fiz toda a minha vida política aqui, apesar que eu morei no Paraná, morei em Pernambuco, andei muito pelo Brasil e pelo mundo, né? Grande parte da minha vida eu passei lá no Paraná, na época da clandestinidade, em Pernambuco, em alguns momentos, em 71 e 75 também. E, felizmente, já disse, sou um brasileiro andante, né? Conheço, acho que toda a cidade de mais de 100 mil habitantes do Brasil eu conheço. E já morei em cidades pequenas, Passa Quatro e Cruzeiro do Oeste, né? E morei em Caruaru também, uma época. Zé, eu só tenho a agradecer, Zé, todos os comentários, porrada de comentários aqui. Assim. Primeiro, falando assim, Arnaldo, você está bem na fila demais. O Zé Disseu, né, com essa recuperação dele, te atender e dar essa aula de brasilidade, de política. Te elogiando demais, Zé, está enchendo essa bola demais, que eu estou ficando com ciúme e a Malu também. Então... Não, eu nunca. Eu esqueci de falar que o Arnaldo é meio passaquatrense também, né? Ele não saía lá da casa da minha mãe, não saía de Passa Quatro, viu? Aliás, não sai ainda. Tem família lá também. É só eu que tenho família em Passa Quatro. Passa Quatro é a região mais bonita, viu? A região mais linda. Muito gostosa. O Malu. E o Zé ficou... Eu frequentava muito Passa Quatro, ele ficou com ciúme de mim por causa da irmã dele, a Ana. Ele achou que a gente estava assim de treta e começou a me tratar mal desde quando eu ia lá. E nada, o Arnaldo era tratado lá em casa como da casa. Dona Olga tratava ele muito bem. Aliás, minha mãe, todo mundo que passava por lá nos anos que eu estava, tanto eu estava na luta armada, na clandestinidade, como depois nos anos que eu estava como deputado no governo e nos anos de perseguição, né? Porque eu fiquei 4 desses últimos 6 anos na prisão. Sempre as portas estavam abertas para todas as visitas. Minha mãe ficava muito feliz de receber todo mundo lá em casa. Com certeza. Grande abraço, viu? Alô, Zé, obrigado mais uma vez. Um beijo para você. Manda um beijo para o Simone. Hein? Eu sou devedor com você, sou sempre grato a você, viu? Nada, Zé. Manda um beijo para a Simone e Maria Antônia aí, viu? Vou deixar. Um abraço. Até a próxima. Obrigado, Alô, Zé. Tchau. Beijo, querido. Muita saúde. Malu. Felicidade, viu? Tá entre... Não é, bicho? Claro, né? Tá entre os nossos. Escutar essa, sei lá, não gosto de falar nessa aula, não, mas essa avaliação, sei lá, essa apreciação, não, bom demais. Isso que eu falo, eu fico aqui aprendendo, porque não foi um Brasil que eu vivi, né? E não é um Brasil que a gente tenha registros, não são histórias que nos deixaram registro para a gente nunca mais errar. Ou nunca mais ânimo para a gente, não dá, Malu? Claro, é claro. Maior gás, cara. A gente sabe quem Malu, venceu. Você gostou do meu banner? Adorei, 13670, muito bonito, Arnaldo. Eu quero muito que a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte seja do povo, seja nossa, seja do PT. Eu quero ver o PT governar essa cidade. Eu quero o Nilmário, eu quero você, eu quero a companheira toda essa mulherada linda que está chegando, enfrentando a política agora. Eu quero mulher, eu quero negro, eu quero jovem. Eu quero a minha cidade sendo governada por gente e não por empresas. Falou, Malu. Obrigado, viu, Malu? Tamo Você junto. Será convocada outras vezes. Pode chamar que estou dentro.
Um beijo. Um beijo Se para vocês. cuide, querida. Obrigado. Vocês também. Vocês se cuidem. Gente que nos acompanhou, obrigado. Gente boa. Eu gostei demais. Eu fico com o coração cheio de alegria, fico emocionado, assim. Agora falando sério, assim, o Zé foi recentemente operado, ele me falou, Arnaldo, eu faço uma questão, não posso ficar muito tempo, porque começo a falar muito, eu canso. Então, mas ele falou demais, né? Falou quase 40 minutos direto e falou bonito, né? Falou bem, falou forte. Obrigado, gente. Conto com vocês. Vocês podem divulgar aí o 13670, pedir voto. Nilmário é 13, Luana e Nilmário é 13, Arnaldo Godoy é 13670. Obrigado, gente. Um abraço, bom resto de domingo e um beijo para todo mundo. Se cuidem.